Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo alerta explosivo, alerta de rompimento de topo. Estamos vendo o Bitcoin flertar com 71, 72 mil dólares, 71 alto, 72 mil dólares e preparar rompimento mesmo depois de notícias ruins. A gente teve criação de empregos nos Estados Unidos muito melhores do que esperado, o que não é bom para mercados de risco. Como isso pode estar levando o mercado acima, eu quero te mostrar tudo nesse vídeo e, é claro, te chamar a atenção para o movimento que muitas altcoins estão fazendo, saindo de acumulação e preparando explosão. E isso é oportunidade clara. Fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Como de praxe, eu peço a você, deixa nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Amanhã a gente vai analisar uma dezena de ativos. Uma não, várias dezenas de ativos, identificando aqueles que estão em equilíbrio e acumulação, preparando explosão, ou seja, aqueles que podem sim valorizar logo logo. Então deixa nos comentários que a gente vai avaliar do zero amanhã. Bom, o que está acontecendo com o Bitcoin, que é extremamente bullish? O Bitcoin está nesse padrão há 700 milhões de anos. A gente está vendo uma acumulação desde o dia 28, 29, desde o começo de março, a gente está vendo um padrão de acumulação. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Oh meu Deus, vamos a 100, oh meu Deus, vamos a 30. Muita gente ficou em loucura neste tipo de movimento. É um padrão lateral e muita gente perde dinheiro, mas é o melhor momento para acumular. E a gente está muito próximo de sair de vez desse padrão de acumulação, buscar 82, 83 e, posteriormente, 100, 110 mil dólares. Venho repetindo estes números nas últimas semanas, porque a gente tem diante de nós, sim, esta possibilidade. O Bitcoin precisa romper essa faixa de 72 mil, que foi testada hoje, e teve pullback. Espera aí, a gente foi lá de novo e não conseguiu. Será que isso é ruim? E eu enxergo que não é ruim. Por quê? Estamos acima desta faixa de preço. A gente está, sim, tentando romper. É uma resistência muito forte. Não adianta você ficar torcendo ou torcendo para cima ou para baixo, porque essa é uma faixa de resistência muito importante. Então o mercado vai ter sim dificuldade para romper. Mas por que o movimento neste momento é extremamente bullish? Eu te explico por quê. A gente teve 9h30 da manhã, horário de Brasília, o Non-Farm Payroll. O que é esse Non-Farm Payroll? É a criação de vagas de emprego não agrícolas, ou seja, criação de vagas de emprego urbanas nos Estados Unidos. A expectativa era de criação de 182 mil vagas. E a gente teve 272 mil vagas. Pô, Luan, então veio um dado muito ruim. Na verdade, veio um dado muito bom. A gente teve crescimento, ou seja, a economia está acelerando, está tendo criação de vagas de emprego. Sim, do ponto de vista da economia, isso é bom. Mas do ponto de vista da política monetária, não é bom. E o mercado financeiro sente isso como um dado ruim. Por quê? Eu te explico agora. O que o Fed vem fazendo desde o final da pandemia? Vem aumentando a taxa de juros e, depois que chegou aos patamares atuais, está estendendo esta taxa de juros elevada por mais tempo. Ou seja, a taxa de juros está elevada por mais tempo. A taxa elevada por mais tempo tem como objetivo atrapalhar, sim, o crescimento da economia. O Fed quer que a economia desacelere, que ocorra uma desaceleração na economia para que a inflação caia. Só que a desaceleração na economia tem que trazer desemprego, aumento de desemprego e menor, presta atenção, menor criação de vagas de emprego. É isso que o Fed quer, porque este é um indicativo de que a economia
está de fato desacelerando e a desaceleração da economia faz com que a inflação caia e, por consequência, com a inflação caindo, o Fed pode voltar a cortar a taxa de juros para estimular a economia novamente, trazendo dinheiro para a economia. E esse dinheiro você acredita que vai para onde? Vai para mercados de risco. Eu sei que é um pouco confuso para muitos, mas você tem que entender. O Fed está mantendo a taxa de juros elevada. Com a taxa de juros elevada, ele busca desacelerar a economia. Desaceleração da economia traz desemprego e menor criação de emprego. Quando isso acontece, a inflação acaba caindo por essa desaceleração econômica e aí sim o ciclo pode voltar ao normal, com o Fed, o Banco Central norte-americano, cortando essa taxa de juros e estimulando a economia novamente. É isso. É este processo que você tem que entender. E este processo tem um impacto direto nos mercados de risco. Vimos hoje o quê? Dados bons. Bons para a economia, ruins para o mercado de risco. E mesmo assim, o Bitcoin não está tendo uma movimentação que seria o normal em outros eventos, uma movimentação de baixa. A gente poderia sim estar vendo uma movimentação de baixa agressiva. Por quê? Porque os dados que vieram hoje, eles foram melhores do que esperado para a parte econômica, mas piores do que o esperado para a parte de política monetária e também para mercados de risco. Com esses dados, a gente vê que a economia segue forte. Ou seja, isso pode atrapalhar um pouco na queda da inflação, o que pode atrapalhar também o corte na taxa de juros. Ah, Luan, mas o desemprego veio acima do esperado. Tudo bem, o desemprego veio acima do esperado, mas esses dados aqui, eles vieram muito bons. Então, demonstra que sim, a economia está acelerada e isso acaba pressionando a inflação. Então, de forma simples, os dados de hoje não vieram bons. Não vieram bons para o Bitcoin, para as altcoins. E mesmo assim, e agora que a gente coloca um ponto de exclamação bullish, ou seja, de alta, veio notícia ruim e mesmo assim a gente está tendo indicação de alta, isso é maravilhoso. A gente tem que acompanhar fechamentos, com certeza. Fechamento das 13 horas, horário de Brasília, fechamento das 17 horas, horário de Brasília e fechamento do dia. Semana também vai ser muito importante, porque a gente está vendo um fechamento semanal que pode ser acima dessas resistências. Então, meu amigo e amiga, a gente está diante de um cenário extremamente bullish e de alta. E isso é maravilhoso. Comemorações altas, fortes, somente quando a gente fechar acima de 72 mil dólares. Mas a gente já passou de 67, a gente passou de 69.300, a gente está flertando com o topo, com esse topinho aqui, e para mim, sim, a maior probabilidade, e não vem da minha cabeça, isso vem de base gráfica, a maior probabilidade acaba sendo de buscar esse topo do ano, 74 mil, e acelerar para 80, 82, 83 mil dólares como alvos iniciais. Enquanto a gente mantiver, preste atenção, no curto prazo, e a gente está vendo curto prazo, fundos ascendentes, mesmo que a gente tenha correções, a gente está muito saudável. Então, enquanto houver fundo ascendente se formando, seguiremos totalmente bullish neste cenário do Bitcoin e, obviamente, das altcoins. O cenário é esse. O cenário é esse. Eu não consigo enxergar um cenário diferente deste para o momento. Enquanto a gente mantiver também no Total 3, que é o market cap das altcoins, ele reúne todo o market cap, a capitalização de mercado das altcoins. Enquanto a gente tiver este cenário como fundo ascendente, porrada para cima, fundo ascendente, a gente vai seguir em tendência de alta. E sim, o nosso alvo para o Total 3
é lá em cima. E a gente já está vendo muitos ativos terem esse tipo de evolução. Tem muito ativo acordando. E eu vou falar detalhadamente de um ativo que é Filecoin. Filecoin é mais um dos exemplos de um alfa, é um projeto já consolidado que está passando por uma lateralização. Ele teve uma pernada para cima, corrigiu, formou fundo ascendente, lateralizou por um mês, 2 meses quase, e agora está começando a acordar. E a minha atenção, eu quero chamar a atenção bastante para este padrãozinho, a minha atenção vem do quê? Este é um padrão de lateralização que está acordando. E este é um padrão que se repete em dezenas de ativos. Ou seja, quanto mais ativos em acumulação, lateralização começam a acordar, ou seja, começam a printar altas, maior a probabilidade de ativos neste mesmo padrão terem movimentos explosivos. Quanto mais isso acontece, maior a probabilidade de continuar acontecendo. Então, você tem uma mega oportunidade, mas eu quero chamar a atenção para este cara aqui. Este e Moonriver são os primeiros que estão acordando. Mas antes de te mostrar o que de fato está acontecendo, eu quero te convidar para participar do nosso grupo geral. Aqui é o nosso grupo geral do Telegram, o link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, é um grupo que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação em primeira mão de qualidade, para que você possa ter acesso de fato a informações e possa agir de forma rápida com o objetivo de lucrar. Agora você quer ter acesso à minha carteira, os meus trades, as minhas estratégias 100% de forma transparente, um norte. Você quer ter acesso a um caminho, o caminho que eu estou percorrendo neste bull market, no próximo bear market, no próximo bull market. Você quer, de fato, acompanhar o que eu faço dia após dia com o meu capital? Carteira de investimento, trades, estratégias detalhadas. Por que eu compro, por que eu vendo, por que eu rebalanceio a carteira? Quer contar com aulas que te dão base para aproveitar este mercado? Quer ter suporte 1 para 1 comigo? O seu lugar é no grupo Premium e grupo do Desafio, 2 grupos fechados que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Quer saber um pouco mais? Entra nesse grupo geral, link na descrição do vídeo. Vai lá na última mensagem no @oficial1fx, clica nesse arroba e um chat que o nosso time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos analisar de fato o que está acontecendo em muitos ativos. E eu quero te chamar a atenção mais uma vez. Ativos em, preste atenção, round bottom. Isso aqui é um round bottom, tá? O que é esse round bottom? É um fundo arredondado. Eu vou apagar e eu vou desenhar ele para você. Fundo arredondado não é um artifício, não é algo que você clica e simplesmente vai aparecer para você. A gente tem a curva. Onde está a curva aqui agora? Tá aqui, curva, tá? Na parte de pincel aqui. Lá embaixo está a curva, abaixo de arco, não está aparecendo na sua tela, mas abaixo de arco tem a curva. E na curva você pode fazer o seguinte, quando a gente tem uma acumulação, isso pode ser em determinados tempos gráficos. Quando você tem uma acumulação, você consegue traçar isto aqui, ó. E isto aqui é uma curva que pode ser utilizada para identificar um round bottom, um fundo arredondado. Um fundo arredondado é um padrão gráfico. Deixa eu ajustar isso aqui. Eu quero deixar ele bem ajustado para que você tenha a melhor informação. Não ficou da melhor forma, mas deu para entender. A gente tem em um fundo arredondado uma sustentação do preço. Os fundos arredondados nos levam a sair de um padrão de baixa, inicia a lateralização
E é este movimento que, quanto maior o movimento de acumulação, traz o maior movimento de aceleração. Este é um padrão que se repete em final de ciclo de baixa, início de acumulação e, obviamente, movimento de aceleração. Eu tenho um exemplo prático aqui no Total 3. Olha só como o round bottom, esse fundo arredondado, ele se repete. Fundo arredondado, quando a gente tem um rompimento, ele acelera. Fundo arredondado, tem um rompimento de uma resistência, ele acelera. É exatamente o que a gente está prestes a ver aqui. A gente tem um fundo arredondado, tem essa linha de tendência de baixa, tem também uma linha de resistência clara aqui, mas saindo desta faixa, e a gente já está saindo da primeira faixa de resistência, saindo da segunda faixa de resistência, a gente tem projeção de valorização extrema. Só que você maximiza os seus ganhos, você ganha dinheiro de verdade quando você está de olho em um padrão lateral nesta acumulação. Porque a acumulação, entenda a acumulação como um elástico que vai esticando. Esticando, esticando, esticando. Quando ele solta, quando ele rompe, tem um movimento acelerado de alta. E é justamente este padrão que está acontecendo em muitos ativos. E eu te mostro com um exemplo em Moonriver também. A gente tem Moonriver aqui e veja o que aconteceu. Round bottom, LTB rompida, rompimento de resistência. A gente ficou aqui num padrão lateral e a gente pode até considerar um round bottom pequeno aqui. Quando a gente teve o rompimento, a gente teve uma aceleração absurda. Foi 400% em uma vela semanal. Pode parecer pouco, mas não é. É um movimento muito agressivo. E a gente teve 5 correções, movimentação de lateralização e acumulação, e a gente começa a acordar também para Moonriver, que tem aqui um padrão de continuidade de alta. Por quê? A gente teve toda a pernada de alta e quem me seguia antes de dezembro aproveitou este movimento. Se você aproveitou, deixa aqui nos comentários, porque muita gente lucrou fortemente em dezembro com este movimento explosivo. Esse foi o primeiro ativo a explodir. E olha só o que a gente teve. Movimentação de porrada para cima. Correção. Área de Golden Pocket sustentando o suporte. Melhor ponto de compra para Moonriver foi neste ponto. E a gente está prestes a ter um rompimento. Rompimento que pode sim nos levar a novo topo. Testar o topo que foi formado no final do ano passado, e rompimento pode nos levar às extensões 68, 108, 148, 188, falando de um ativo que está a 16 dólares e teve a sua melhor oportunidade de compra, pós-compra destas áreas aqui, que foi no ponto que eu comprei, deu uma belíssima oportunidade a 11 dólares. Então, esta foi a segunda melhor oportunidade de compra em Moonriver em 6 meses. Então, a gente tem acumulação e explosão. E o mesmo está acontecendo com o Filecoin. Eu poderia te trazer um desenho do zero, mas a gente está com um desenho em Filecoin há bastante tempo e é um projeto que eu mostro há bastante tempo. Por que eu mostro Filecoin? Porque é um ativo do setor de DePIN, ele tem aí os seus bilhões de dólares de market cap e isso não impede que ele tenha uma valorização muito grande, mesmo sendo um projeto antigo. Não estou aqui para defender Filecoin e falar se você deve comprar ou vender esse ativo. Nestes vídeos que eu te apresento, eu não apresento indicação de compra ou venda, são apenas vídeos educacionais onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e trago alertas com base na análise gráfica. Tudo histórico, o que aconteceu, qual é o padrão, o que pode vir a acontecer, probabilidade. Garantia e certeza a gente não tem de forma alguma neste mercado. Mas é extremamente importante que você sempre faça o seu dever de casa, a sua diligência e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas é inegável que este é um ativo que está no setor correto.
Ele está no setor de DePIN, correlacionado à inteligência artificial e entrega valor. É grande? Sim, é grande. Não é uma gema. Ontem a gente analisou uma gema de 20 milhões, agora a gente está falando de um projeto na casa dos bilhões. É diferente, mas o equilíbrio entre alfas e gemas é vital para uma carteira desempenhar muito bem. E Filecoin tem mais do que apenas um round bottom que está sustentando ele. A gente teve um movimento de fundo ascendente até o topo, que nos levou ao quê? A área de Golden Pocket, entre 618 e 78,6. O semanal, ele fez o quê? E o que ele está fazendo também agora? No diário, só um adendo, no diário a gente teve a base de preço mensal. Base de preço mensal acontece quando diário bate sobrevenda, diário bateu em sobrevenda, justamente a $5. O que a gente viu também no semanal, que foi um gatilho de aumento de exposição, eu aumentei a minha exposição em Filecoin por isso. Estocástico no seu fundo. Todas as vezes que a gente viu isto acontecendo, Filecoin teve suas movimentações de alta. E agora que a gente está vendo o cruzamento, a gente começou a ver o cruzamento das médias para cima na semana passada. Olha só. Cruzamento das médias. No fundo do fundo do fundo, a gente está praticamente a zero no estocástico, deu gatilho de entrada de capital neste movimento aqui. Temos também, vamos puxar, o volume neste movimento de baixa, a gente teve um volume de clímax no diário, inclusive a gente pode até ver que a gente teve o clímax no volume de venda, o que coloca normalmente como um fundo. E a gente tem no semanal, e agora eu quero puxar e avaliar este VPVR, que sim, esta é a nossa faixa com maior volume por preço. Então a gente está na nossa faixa mais elevada de volume por preço, que acaba sendo uma faixa de suporte e resistência. Sim, estamos vendo, olha só, aqui, volume vendedor descendente, o que nos mostra que este foi um movimento de correção, e é por isso que Filecoin teve, principalmente nesta faixa de preço, uma área de buy zone clara, risco e retorno extremamente favorável. Agora, quem está chegando tem que fazer o quê? Aguardar esse pivô de alta, se confirmar, a gente tem o fechamento da semana em 2 dias e 9 horas, então a gente precisa de um pivô de alta para que o mercado faça esse movimento e aí sim comece a acelerar. Você tem, por um perfil mais arriscado, num pullback, oportunidades, ou num perfil mais conservador, uma correção e aí sim um novo pivô de alta acima da máxima local. Isso vai trazer quem tem um perfil mais conservador a compras. Mas este é um movimento de fundo ascendente. Veja que a gente falou de fundo ascendente. A gente teve fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente no semanal. A gente segue com estes fundos ascendentes. E agora a gente tem projeções. Primeira projeção pós-rompimento desta faixa. E a gente não atingiu neste movimento aqui em março. A gente tem esta área, 19, 20 dólares, que é uma área sim de suporte e resistência. Acaba sendo uma área muito clara de alvo, falando de um ativo a 6,70. Só que eu não quero falar apenas de Filecoin, eu quero te lembrar que tem muito ativo em fase de acumulação, exatamente como esse ativo. Ativos como Moonriver, ativos como, por exemplo, o Anint. Tudo ativo que muita gente fala é ativo antigo, não vai subir. Bom, o tempo vai dizer quem vai ter a razão. Eu avalio bons projetos e quando eu começo a ver que bons projetos estão acordando e saindo da sua fase de acumulação, inclusive muitos ativos estão com este padrão aqui, ó, no semanal, que é o ombro, cabeça, ombro inverso. Isso abre espaço para valorizações bem interessantes. A gente está falando de, para os próximos meses, de 100% a 500% em muitos ativos. Para quem gosta de ficar comprando meme coin, o que eu falo provavelmente é uma piada. Mas para quem está investindo de verdade,
e entende o que 500% pode fazer, e não é 500%, não é pegar o dinheiro e fazer 500%, é você investir de forma inteligente, fazer 500%, realizar lucro, rebalancear a carteira, colocar uma distribuição entre alfas e gemas, e aí você trabalhar de que forma? Com o domínio da análise gráfica para maximizar esses primeiros 500%, para depois fazer mais. E é aí que o jogo começa a ficar divertido. Então a gente tem muitos ativos neste estilo. Quer mais? A Sandbox. Sandbox. Vai me falar que Sandbox não está num padrãozinho lindo e num movimento de acumulação. Olha isso aqui. Isso aqui é acumulação. A partir do momento que ele começar a acelerar, muita gente vai querer comprar. Mas você não compra quando todo mundo quer comprar. Você compra quando todo mundo está com medo. Você compra quando os ativos estão acumulando. Passei 8 semanas falando sobre isso. E tem muita gente ainda hoje que não vai comprar. Você pode ver, o varejo não está nem dentro do mercado. O que é o varejo? São aqueles compradores que chegam por último. Eles não estão aqui, mas são eles que vão estourar o movimento de alta do mercado. Só que quem vai enriquecer não é quem comprar por último, é quem comprar quando ninguém quer comprar bons projetos. É para comprar qualquer coisa, sair comprando Filecoin, OneInt, Sandbox? Não, estuda o projeto, mas avalia este movimento aqui, ó. Este tipo de movimento de acumulação é o que você quer neste momento para se aproveitar do quê? Do risco e retorno favorável. Fique atento. E se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.